municipalistas, meu nome é Fernanda Luft, sou Procuradora-Geral do município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Bem-vindos a mais um vídeo da série Municípios em Foco, CNM e a Reforma Tributária, trazidas até você pela Confederação Nacional dos Municípios. Que tal falarmos hoje sobre um princípio novo na reforma, o princípio da não cumulatividade? Diferente do que acontece na sistemática atual, a proposta da reforma tributária terá como um dos objetivos a adoção do princípio da não cumulatividade dos tributos. Mas afinal, o que significa isso? Significa que, ao longo de uma cadeia produtiva, todos os impostos que vão sendo pagos nas operações, eles vão gerar créditos. E esses créditos eles vão sendo abatidos nas cadeias subsequentes. Na prática, vamos tentar entender melhor um pouco. Toda vez que ocorre uma operação, incide o IVA, IBS e o CBS, certo? Mas quem paga esse imposto ao longo de uma cadeia, ele vai gerar um crédito. E numa operação futura, esse valor ele vai ser abatido da operação, não havendo dessa forma um tributo sobre o outro. Por exemplo, quando a distribuidora compra o produto de uma fábrica, ela vai pagar o IVA, certo? E esse valor ele vai ser convertido em crédito para quem pagou. Quando essa fábrica vende esse mesmo produto para um lojista, vai ter incidência novamente de um IVA. Mas esse valor que já foi pago lá atrás pela fábrica, ele vai ser abatido neste momento. Ou seja, toda vez que paga o imposto, diminui na cadeia subsequente. Então, tu nunca vai ter um imposto sobre o outro. Dessa forma, a gente vai ter a não cumulatividade. Vamos tentar explicar um pouco melhor através de um exemplo. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para facilitar um pouco a compreensão. Aqui a gente tem toda uma etapa produtiva. Então, a gente começa lá com o produtor rural que vai vender, por exemplo, uma seda a R$50 para uma indústria. Na hora que ocorre essa venda, ocorre a incidência de IBS. Nesse exemplo que eu estou trazendo, tá, eu estou considerando um IBS de 27%. Então, um IVA de R$50, ou um produto de R$50, vai ter um IVA de 13,50. Essa indústria, ela vai transformar essa seda em tecido. E quando ela vender para a fábrica, tá, nesse nosso exemplo, ela vai vender esse tecido, essa seda, a R$80,65. Nessa operação, pessoal, incide novamente o IVA. O IVA sobre R$80,65, ele fecha com R$21,77. Aqui é que ocorre a diferença do que acontece hoje. Desses R$21,77 que seriam devidos, a gente abate os R$13,50 que ocorreu na operação antepassada. Neste caso, essa fábrica vai pagar apenas o valor de R$13,50. E assim a gente vai indo sucessivamente, tá? Essa fábrica ela vai transformar esse tecido investido e vai vender para uma loja. Vai vender a R$120, por exemplo, vai incidir um IVA de R$32,40, da mesma forma abate dos R$21,77 e ela vai ter um valor de R$10,63 para pagar. O lojista, por sua vez, quando ele vende lá para o consumidor final, ele vai vender esse valor por R$254, tá? Isso aqui são só valores exemplificativos. Neste valor, o consumidor final vai pagar um IVA de R$68,58. Abatendo dos 54, vai ficar apenas um valor de R$14,58. Nesse exemplo, se vocês somarem 13,50, 8,27, 10,63, 21,60 e 14,58, nós vamos chegar justamente no valor de 68,58, que é o valor efetivamente pago pelo consumidor final. Aqui é importante explicar que, em função dos créditos, o único que paga o imposto é o consumidor final. Então, esse valor de 68,58, ele é pago cheio pelo consumidor final. Bom, se vocês observarem aqui, todos esses valores que estão em azuis, da primeira até a quarta etapa, são todos os valores que são pagos pelo meio da cadeia, tá? O que é importante mostrar aqui para vocês? Primeira etapa, os 13,50, segunda etapa, 8,27, 10,63, 21,60, todos esses valores que foram pagos, cada um que pagou se creditou. Então, o produtor rural tem um crédito de 13,50, a indústria de 8,27 e assim por diante. A ideia é que exista um grande sistema e para operar essa questão de créditos e débitos como se fosse efetivamente uma conta corrente. Então, por exemplo, tá? Eu sou uma empresa, eu fui lá, fiz uma operação, eu paguei o imposto de 13,50, eu me creditei com 13,50. Esse crédito ele vai direto para uma conta corrente que eu vou ter. Tá? Então, eu tenho um crédito de 13,50. Quando eu for fazer uma operação e eu precisar fazer o pagamento de um IVA de R$10, por exemplo, o sistema automaticamente vai buscar o crédito que eu tenho. Eu tenho 13,50 de crédito e ele vai abater dessa conta. Então, a ideia é que exista um grande sistema de conta corrente de todo este creditamento.
Bom, quando essa empresa precisar pagar um IVA futuramente, o que acontece? O sistema ele já vai buscar nessa conta corrente que ela vai ter e vai fazer a compensação desse crédito. Então, o sistema ele vai funcionar como se fosse efetivamente uma conta corrente de crédito e débito. E no cenário que nós temos hoje, o funcionamento desse sistema é um dos principais desafios da nova configuração da reforma tributária, que promete simplificar muito a vida tanto do contribuinte, quanto das empresas. Junte-se a nós nessa jornada para uma reforma tributária mais inclusiva e eficaz. Para mais informações, visite nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.